Pessoal, boa tarde, primeiramente, certo? Meu nome é Gerardo Alex, atualmente sou policial militar. Vou ministrar para vocês a aula, né, de língua portuguesa para o concurso dos Correios, ok? Vamos seguir o edital bem direitinho, vou fazer aqui a apresentação para vocês e vamos nessa, certo? Tá aqui, né, o resumo, intensivão para os Correios e professor Gerardo Alex, tá? Depois eu deixo minhas redes sociais aí para quem quiser tirar algum tipo de dúvida, tá bom? Aqui, ó, aqui é uma ordem de estudo que eu sugiro que vocês usem no português, ok? Essa ordem aqui, ó, tá enumerado: primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo e 11º, tá? Qual é o esquema aqui? O português, como qualquer outra matéria de concurso, ela segue um padrão. Quando você vai estudar uma lei, por exemplo, você não começa pelo artigo 10, né, nem pelo artigo 11, nem 12, você começa sempre pelo artigo 1º, ok? Então, aqui não é diferente. Tá? Aqui não é diferente. O português, ele vai seguir também uma lógica, certo? Uma lógica não tão simples quanto uma lei, mas que vai facilitar em determinados conteúdos. Vou te dar um exemplo. Na parte da fonologia, a gente tem separação silábica, fonética e fonologia e a acentuação gráfica, certo? Na separação silábica, é evidente que tu vai aprender a separar em sílabas. Isso vai te ajudar na hora de estudar fonética e fonologia. Por quê? Porque tu vai precisar saber separar em sílaba parte da fonética e fonologia. Continuando o conteúdo, a separação silábica vai te ajudar também na acentuação gráfica, bem como a fonética vai te ajudar em acentuação gráfica. Então, é muito mais fácil de você aprender acentuação gráfica depois de você já ter aprendido separação silábica, fonética e fonologia, do que você pular diretamente para acentuação gráfica, ok? Aqui também vale da mesma forma. Depois você vem para morfologia, substantivo, artigo, adjetivo, numeral, todas as 10 classes morfológicas, ok? Depois vem para processo de formação e estrutura das palavras, depois análise sintática. Tu vai perceber que é bem mais fácil tu aprender crase depois que tu já sabe o que é regência, depois que tu já sabe o que é artigo e depois que tu já sabe, por exemplo, o que é preposição. Tá? Também vai citar pronome demonstrativo, vai citar vários outros casos. Então, é muito mais fácil seguir esse padrão, seguir essa ordem para você aprender o português do que você tentar começar logo por concordância. Cara, me explica, como que tu vai começar logo por concordância se tu ainda não sabe nem o que é verbo? Tu não estudou nem verbo ainda. Tá entendendo? Então, depois que tu seguir essa ordem aqui, um vai facilitando a outra. O português só vai ser difícil no começo. Depois, cara, vai ficando tranquilo, beleza? Porque no começo tu vai aprendendo, vai aprendendo. Aí uma coisa vai completando a outra. Aí tu vai entendendo. Aí tu vai entendendo. Tá? Então vamos continuar aqui. Essa aqui é a sequência do português que vocês devem seguir em casa, para todos os concursos públicos se vocês quiserem, tá bom? O nosso edital, que é o dos Correios, né, é esse aqui, certo? Esse daqui é o edital dos Correios, ó. Beleza? O edital enumerou de uma forma bem também confusa, bem prolixa, né? Então, nesse caso, eu renumerei aqui, né? E vocês vão seguir essa ordem correta. Para o meu ponto de vista, a ordem correta de você estudar o edital de português dos Correios é essa, beleza? É essa a ordem. Você vai começar com acentuação gráfica, depois emprego das classes de palavras. Aqui são as 10 classes gramaticais, né? 10 classes. Beleza? Então aqui são as 10 classes gramaticais, artigo, numeral, pronome, adjetivo, né? Verbo, advérbio. Depois você já está a ortografia, aqui é a escrita correta das palavras, né? A forma de... Enfim. Depois, sintaxe da oração e do período, aqui basicamente seria sintaxe de período simples e composto, a oração seria aquela subordinada, né? Aqui do período, ele está falando de sujeito, predicado, complementos, né? Adjuntos. Enfim, depois você vai estudar regência, tanto a nominal quanto a regência verbal, e aí depois você vem e estuda a crase, entendeu? Mais fácil tu aprender crase depois que tu já sabe o que é regência. Porque a crase nada mais é do que a junção da preposição mais o artigo a, os dois a ali somados. Não é tão simples assim, tem algumas regras, tem alguns verbos e nomes que exigem ou não preposição,
assim por diante. Tem como ter uma crase dentro de um pronome demonstrativo iniciado por letra A, então tem várias peculiaridades aí. Por isso que tem que ter uma aula específica para crase, tá bom? Aí a gente vai estudar depois concordância, né, pontuação, e essa parte aqui é a parte mais relativa do português, tá? Compreensão e interpretação de texto. É impossível um professor te ensinar a compreender e interpretar um texto. Porque, eu digo assim, impossível do ponto de vista lógico. Porque um texto ele pode ser interpretado de diversas formas possíveis. O que você pode fazer é associar a sua interpretação à interpretação da pessoa que criou o texto. Peraí, a pessoa que criou o texto, ela quis me demonstrar isso através desse texto. Beleza. É uma compreensão e interpretação do texto, certo? Mas tem várias interpretações para determinados textos, né? A Bíblia mesmo é um exemplo disso. Tipologia textual, que tranquilo, tipos de textos e etc. Significado das palavras, né? Porque, assim, as palavras, elas têm diversos significados. Se eu falar manga, por exemplo, manga é manga da camisa, é manga fruta, é manga de frescar com a pessoa, como a gente usa aqui, né, de mangar. Então, a significação das palavras são o significado de palavras em determinados contextos, dentro de determinados contextos. O que é que aquela palavra significa? O que é que aquela palavra quer dizer, tá bom? A redação oficial aqui são aspectos gerais, características fundamentais, padrões, empregos de concordância e pronomes de tratamento, né? Por exemplo, um exemplo de redação oficial, um exemplo de questão de redação oficial seria o seguinte: qual pronome de tratamento eu utilizo para me referir a um padre, a um bispo, né? A um advogado, a um juiz, tá bom? Então, esse daí é um tipo de questão de redação oficial, tá bom? Então, aqui, à esquerda, a gente tem o edital dos Correios Portugueses da forma como vem enumerado, e à direita aqui eu fiz a enumeração correta que vocês devem seguir em casa. Lembrem-se de não esperar apenas pelas aulas. Estudem em casa também, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa aula de acentuação gráfica, tá? A gente vai iniciar por acentuação gráfica, certo? Porque é um intensivão dos Correios, mas você já sabe que tem 2 conteúdos antes que vocês têm que ensinar, que estudar em casa. É o dever de casa de vocês. Separação silábica e fonologia. Vai facilitar mais aqui, beleza? Então vamos lá iniciar. Introdução. Acentuação gráfica consiste na colocação de acento ortográfico para indicar a pronúncia de uma vogal ou marcar a sílaba tônica de uma palavra. Os nomes dos acentos gráficos na língua portuguesa são, primeiro, pessoal, no português, né, acento gráfico no português só são 3. A gente tem 3 tipos de acento gráfico, tá bom? É ele o agudo, certo? Representado por esse símbolo aqui, tá? É ele o grave, que é quase o mesmo símbolo lá, só que o contrário, né? Lembrem-se que esse acento grave aqui não é a crase. A gente chama de crase porque já é conhecido, né? Mas o nome do acento é acento grave. A crase é o fenômeno que acontece quando o A, preposição, encontra o artigo A, beleza? E por fim, a gente tem um acento circunflexo, né? E o seu símbolo, ele é representado por esse símbolo aqui, beleza? Então, quantos acentos a gente tem na língua portuguesa? Somente 3. É o agudo, o circunflexo e o grave. O grave não será utilizado na aula de acentuação gráfica, beleza? É só para representar e dizer que aquele também é um acento gráfico, mas ele não será utilizado aqui. Nessa aula, a gente só vai utilizar o acento agudo e o acento circunflexo. Com isso, a gente já consegue deduzir que isso daqui, que a gente chama de tio, né? O tio não é acento, tá? O tio não é acento gráfico, beleza? Então lembre-se disso, o tio não é acento gráfico. Por exemplo, a palavra não. A palavra não, ela é acentuada graficamente? Não. Por quê? Porque o tio não é um acento gráfico, ele é só uma marca de nasalização. Então, o tio não é acento, ok? Espero que vocês tenham compreendido até então. Vamos para algumas observações. Observação número 1. Quando eu falar sílaba tônica, lembre-se de que eu estou falando da sílaba mais forte, certo? Sílaba mais forte, a mais intensa da palavra. Toda palavra, pessoal, toda palavra, ela tem uma sílaba mais forte. Ela tem que ter uma sílaba mais forte e somente uma sílaba mais forte.
Bom, então toda palavra vai ter uma sílaba mais forte. A sílaba mais forte é a mais intensa, aquela que mais perdura. Eu vou colocar uma palavra simples para vocês entenderem. Ó, para vocês entenderem, ó. Mesa, certo? Mesa é uma palavra dissilábica. Por quê? Porque ela tem duas sílabas. Mesa. Beleza. Dessas duas sílabas, uma vai ser mais forte do que a outra. Essa que é a mais forte, a gente chama de sílaba tônica, que é a sílaba mais intensa. Entre essas duas sílabas, qual é a mais forte? Quando tu vai gritar pela palavra, na tua mente, que tu não vai gritar na hora da prova, né? Na tua mente tu vai gritar assim, ó, mesa, ou tu vai gritar mesa. Óbvio que tu vai gritar mesa. Então, a que mais perdura, a palavra que mais dura, a sílaba que mais dura, no caso, é o me. Então, quer dizer que a sílaba tônica da palavra mesa é o me, o M e o E. Beleza? Então, a sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra. Toda palavra tem que ter uma sílaba tônica, e somente uma. Não tem como uma palavra, independentemente do tamanho dela, não tem como uma palavra ter mais de uma sílaba tônica, beleza? A palavra só tem uma sílaba tônica. Ah, Gerardo, e as outras sílabas são chamadas de quê? Sílabas átonas, beleza? Toda palavra tem uma sílaba tônica, e as outras são chamadas de sílabas átonas, ok? Espero que vocês tenham compreendido até então. A observação número 2. Não importa o tamanho da palavra. A sílaba tônica sempre será a sílaba mais forte. Sempre será a última sílaba, a penúltima sílaba ou a antepenúltima sílaba da palavra. Dependendo de qual posição estiver a sílaba tônica, dizemos se a palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Agora a gente vai entender o que diacho é oxítona, né? Paroxítona e o que é proparoxítona, pessoal. Essas três palavras aí a gente vai entender aqui agora, beleza? Deixa eu te explicar o que foi que aconteceu ali. A posição da sílaba tônica na palavra, que é a sílaba mais forte, tu já aprendeu que a sílaba tônica é a mais forte, né? Sempre vai estar, a sílaba tônica sempre vai estar em último, certo? Último, penúltimo, na penúltima sílaba, ou na antepenúltima sílaba. Beleza? Então a sílaba tônica sempre vai estar em última, ou vai ser a última sílaba, ou a penúltima sílaba, ou a antepenúltima sílaba. Independentemente, isso é independentemente do tamanho da palavra, certo? Por exemplo, se eu escrever aqui a palavra matemática. Matemática. Uma regra fundamental, pessoal, para vocês, é saberem a separação silábica, tá bom? Matemática. Quantas sílabas eu tenho aqui? Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco. Eu tenho 5 sílabas. Dessas 5 sílabas, apenas uma vai ser tônica. Qual delas vai ser tônica? Vamos procurar. É a tônica, lembre-se que a tônica é a mais intensa, é a mais forte, beleza? Será que é esse mar? Não. Por que que não pode, ó? Não pode nem ser essa e nem essa. Eu acabei de explicar por que, que não pode nem ser amar e nem o té. Por que, que não pode? Porque a sílaba tônica, a sílaba mais forte, certo? A sílaba tônica sempre vai ser ou a última sílaba, ou a penúltima sílaba, ou a antepenúltima sílaba. Sempre vai estar em uma dessas três. Nunca há mais do que isso. Tá bom? No caso da palavra matemática, a gente vai deduzir qual daqui é, ó. Matemática. A sílaba mais forte, mais intensa é essa, é o mar. Beleza? Então, no caso da palavra matemática, a sílaba mais intensa é o mar, tá bom? Agora vamos aqui para a palavra caráter. Beleza? Caráter. Primeira coisa que a gente vai fazer é separar em sílaba, né? Caráter. Beleza. A sílaba tônica pode ser a última, a penúltima ou a antepenúltima. Uma dessas três. Qual é a sílaba mais forte? Caráter. Obviamente é urá. Aqui, ó. Caráter. Beleza? Ela tá em último? Não. Penúltimo? Tá. Beleza. Então, uma aqui tá em antepenúltimo e a outra aqui tá em penúltimo. Beleza? Continuando. A palavra maracujá. Beleza? Tá aí a palavra maracujá. Agora vamos deduzir. Separação silábica
Maracujá. É impossível a sílaba tônica ser essa. Por quê, Gerardo? Porque a sílaba tônica ou é a última, ou é a penúltima, ou é a antepenúltima, beleza? Maracujá, qual é a mais forte? É o já. Então a palavra maracujá, a sílaba tônica da palavra maracujá é o já, é a última. Tu percebeu que em maracujá a sílaba tônica está em último, em caráter está em penúltimo e em matemática está em antepenúltimo? Pronto. A posição da sílaba tônica mudou 3 vezes nas 3 palavras. Na matemática está em antepenúltimo, em caráter está em penúltimo e em maracujá está em último. A posição da sílaba tônica determina se a palavra é oxítono, paroxítono ou proparoxítono. Entendeu? Então, ó, se a sílaba tônica está aí antepenúltimo, a palavra vai ser chamada de proparoxítono. Vai ser um proparoxítono. Se a sílaba tônica está em penúltimo, a palavra vai ser chamada de paroxítono. E se a sílaba tônica estiver em último, a palavra vai ser oxítono. Então, se vocês decorarem esse quadro, vai ficar fácil. Se a sílaba tônica estiver em último, a palavra vai ser oxítona. Se tiver em penúltimo, a sílaba tônica, tiver em penúltimo, né, a palavra vai ser paroxítona. Beleza? Paroxítona. E se tiver em antepenúltimo, a palavra vai ser proparoxítona. Se a sílaba tônica tiver em último, oxítono. Penúltimo, paroxítono. Antepenúltimo, proparoxítono. Aí, se tiver em outra posição, não tem como estar em outra posição. Ou vai estar em último, penúltimo ou antepenúltimo. Ou vai ser oxítono, paroxítono, ou então proparoxítono. Desassociem essa ideia de que se a palavra é um oxítono, ela tem que ser acentuada, paroxítono. Não. É possível que exista uma palavra que é oxítono e não tem acento. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato de a palavra ser uma oxítono não necessariamente quer dizer que ela tem que ter acento. Por exemplo, se eu falar assim, ó, cantar, né? O verbo cantar. Pronto, cantar. Eu vou separar aqui em sílaba, cantar. Cantar. Qual é a sílaba mais forte, mais intensa? Qual é a sílaba tônica? Cantar. É o tar, essa daqui. Beleza. A sílaba tônica é a última. Se a sílaba tônica é a última, quer dizer que a palavra cantar, ela é oxítona. Mas não necessariamente ela precisa ser acentuada. Porque para ser acentuada, eu vou ter que levar em consideração as regras de acentuação. Não necessariamente eu vou precisar que ela seja oxítona. Eu tenho que levar em consideração as regras de acentuação. Aqui a gente está definindo o que é uma palavra oxítona, paroxítona e proparoxítona. Beleza? Oxítona, sílaba tônica é a última, paroxítona é a penúltima, proparoxítona é a antepenúltima. Beleza? Então essa dúvida já está sanada. Está explicado isso aí, tá? Então é por isso que eu falo assim, ó, dependendo da posição, né? De qual posição estiver a sílaba tônica, dizemos se a palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Aí tá aqui, ó. Se a sílaba tônica for a última, a palavra vai ser oxítona. Reparem. Ó. Cateter. A sílaba tônica é a última. Então a palavra cateter não é catéter, tá? É cateter. Então a palavra cateter vai ser oxítona. Gibraltar. A sílaba tônica é a última. Se a sílaba tônica é a última, a palavra Gibraltar, ela é oxítona. Mister. Beleza? Se a palavra mister, a sílaba tônica é a última, ster, então a palavra mister, ela é uma oxítona. Ruim, a sílaba tônica é a última, é o tá? Não é ruim. Não existe a palavra ruim, é ruim, ok? Então, se a da palavra ruim, a sílaba tônica é a última, o então a palavra ruim, ela é uma palavra oxítona, tá bom? Se a sílaba tônica for a penúltima, a sílaba mais forte for a penúltima, a palavra será paroxítona. Ou seja, avaro. Qual é a sílaba tônica mais forte? Avaro. Então é o vá. Ela está em penúltimo. Se a sílaba tônica, a sílaba mais forte, está em penúltimo, então ela vai ser uma palavra paroxítona. Bom. Clímax. Se a sílaba tônica é o cli, que é a penúltima, então a palavra clímax também vai ser paroxítona, porque a sílaba tônica dela é a última. Ó, perdão, a sílaba tônica dela é a penúltima.
Decano, decano. Se a sílaba tônica é a penúltima, então a palavra decano vai ser paroxítono, tá bom? Fluido, não é fluido, não é fluido, não é gratuito, tá? É fluido gratuito, beleza? Fluido, a sílaba tônica é o flui, é a penúltima. Se é a penúltima, então a palavra fluido é uma palavra paroxítona, certo? Se a sílaba tônica for a antepenúltima, a palavra será proparoxítona. Então, se ela for a antepenúltima, a palavra será proparoxítona. Álibi, alibi. A sílaba tônica é o A, álibi. Se é a antepenúltima, repara, ó, última, penúltima e antepenúltima. Está de trás para frente. Então, se a sílaba tônica é essa, então a palavra álibi é uma palavra proparoxítona. Bávaro, bávaro. Sílaba tônica é essa, então é uma palavra paroxítona. Bávaro. Êmbolo, embolo. É uma palavra paroxítona. Proparoxítona, tá? Êmbolo é uma palavra proparoxítona, porque a sílaba tônica é a antepenúltima. Ínterim. Não é interim, tá? É ínterim, tá? A sílaba tônica é a antepenúltima, portanto, a palavra ínterim é uma palavra proparoxítona. Então vamos recapitular. No português, a gente tem 3 acentos gráficos: agudo, circunflexo e grave. O grave a gente não utiliza, que é o que a gente chama de crase. O agudo para som agudo, o circunflexo para som mais fechado, tá bom? Enfim, sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. A sílaba tônica pode estar em último, penúltimo e antepenúltimo nas palavras. A posição dela é que vai definir se a palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Se tiver em último, a sílaba tônica, então a palavra vai ser oxítona. Se a sílaba tônica tiver em penúltimo, a palavra vai ser paroxítona. Se a sílaba tônica tiver em antepenúltimo, a palavra vai ser proparoxítona, ok? Só isso. Nada de anormal. Continuemos. Pois bem, regra geral, certo? A gente tem regras gerais, né, aí, para acentuar as palavras na língua portuguesa. Então, a gente vai seguir aí uma regra geral e, obviamente, vai ter também regra especial. Não tem como abarcar todas as palavras, ok? Regra geral. Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, E e O. Gerardo, o que é monossílabo tônico? Porque você falou de oxítona, falou de paroxítona e falou também de proparoxítona, mas você não falou de monossílabo. Só monossílabo nada mais é do que palavras que só contêm uma sílaba. Pá, só tem uma sílaba. Como que eu vou falar que a sílaba é a última, a penúltima e a antepenúltima se só tem uma sílaba? Se só tem uma sílaba, obviamente a palavra ela é monossilábica. Monossilábica quer dizer que ela só contém uma sílaba, tá bom? É interessante também, né? É interessante vocês saberem que nem todo monossílabo vai ser tônico. Nem todo monossílabo vai ser tônico. Alguns monossílabos vão ser átonos. A gente vai ver isso bem direitinho, ok? Então vamos lá. Monossílabo tônico terminado em A, ou plural de A, que é as, é só colocar um S. É, ou plural de E, que é S, é só colocar um S no final do E. E o O, pronto. Se for monossílabo tônico e terminar com A, E e O, a palavra vai ser acentuada. Por exemplo, a palavra pá. Por que a palavra pá, é isso que a banca vai te perguntar. Ó. Por que a palavra pá ela é acentuada? Opa, porque ele é um monossílabo tônico. Monossílabos são palavras que só contêm uma sílaba. Então, pá é um monossílabo tônico. E se fosse o plural de pá? Pás também seria acentuado, porque a regra é o quê? No singular ou no plural. Então, pode ser a ou as, beleza? Por que a palavra pé é acentuada? Opa, é um monossílabo terminado em E. Se o monossílabo termina em E, então recebe acento. E se fosse o plural, também receberia. Por que a palavra pó recebe acento? É um monossílabo, que é uma palavra que só contém uma sílaba, beleza? E termina em O. Podia ser o plural também, pós, beleza? Também seria acentuado da mesma forma. Ok? Vocês entenderam? Beleza. Até aí, tudo bem, né? Cuidado, quando eu falo assim, ó,
Eu vou colocar aqui, a gente sabe que não pode começar a frase com um pronome, né? Mas enfim, vamos lá. Dê um abraço. Certo. Aqui é medir um abraço. Óbvio que não é medir um abraço, né? Aqui eu quero falar me dê um abraço. Me dê um abraço. Eu sei que a palavra é monossílabo e é tônico. Monossílabo tônico terminado em E recebe acento? Recebe. Aí o que, é que o cara vai fazer? O cara vem e faz isso aqui, ó. Me dê um abraço. Vejam, pessoal, não adianta nadar e morrer na praia. Você identificou que era um monossílabo, identificou que era tônico e descobriu que termina em E e tem que ter acento. Aí o cara vai e me bota um acento agudo. Não, tenham atenção no acento. Porque aqui não é me dê, não é me dê um abraço, é me dê fechado. Então o acento que a gente vai utilizar aqui é o acento circunflexo. Me dê um abraço. Eu vou colocar aqui entre aspas, tá? Porque você não pode começar a frase com pronome oblíquo, tá bom? Então, me dê, tá? E o E é fechado. Tem uma grande diferença entre eu falar O e eu falar O. Tem uma diferença entre eu falar e eu falar E, tá? É aberto e fechado. Tem uma grande diferença, ok? Então, muito cuidado com isso, tá bom? Então, a gente está aqui. Monossílabo terminado em A tem acento, plural também. Em E tem acento, plural também. Em O tem acento, o plural também. Tem aí nada de anormal, beleza? Vamos partir agora para as oxítonas. Uma palavra oxítona é uma palavra que a sílaba tônica é a última, né? Então, a sílaba tônica está em último. Né? Então, quando a sílaba tônica estiver em último, vou chamar a palavra de oxítona. Toda oxítona que terminar em A, ou então o plural, que é as, ou então o plural, que é essa, O, ou então o plural, que é os. Reparou que aqui é quase a mesma coisa da monossílaba? Ó, A, E e os. Mesma coisa, né? Só que ele acrescentou um. Tem um a mais. Qual é o que tá a mais aí? É o em, ó. Esse daqui foi acrescentado. Então, se a palavra for oxítona e terminar com A, E, O, ou então o plural, recebe acento. Bem como se ela terminar com em. Não confundam. Eu peço, por favor, para vocês não confundirem isso aqui, ó. Se a palavra ela for monossilábica, e só monossilábica quer dizer que ela só tem uma sílaba. Se a palavra só contiver uma sílaba e ela terminar com em, por exemplo, trem, tá vendo essa palavra? Trem. Eu não coloco acento na palavra trem. Vale, Gerardo, mas não termine em. Termine em. Mas a regra da terminação do em é para as oxítonas. Perceba que a palavra trem ela é monossilábica, ela só contém uma sílaba. Trem só contém uma sílaba. Se ela só contém uma sílaba, então eu vou levar em consideração as regras das monossilábicas, que é qual? A, E e O. Não tem o em. O em é para as oxítonas. Entenderam? Então, beleza, vamos lá. Maracujá, aqui a gente faz a divisão. Maracujá. Sílaba tônica, já, que é a última, né? Se a sílaba tônica é a última, a palavra maracujá é oxítona. Se a sílaba tônica é a última, a palavra maracujá é oxítona. Oxítona terminada em A tem acento? Tem, tá aqui. Oxítona terminada em A tem acento. Chaminé, chaminé. Oxítona, porque a sílaba tônica é a última. Oxítona terminada em E tem acento? Tem, tá aqui, ó. Oxítona terminada em E tem acento. Uma oxítona terminada em O também tem acento, ó. Do, mi. Só ajeitar aqui. Terminada em O tem acento. Do, mi, nó. Aqui, ó. Se a sílaba tônica é a última e termina em O, tem acento gráfico. Aí vem essa nova, né? Ó, ré, fém. Qual é a sílaba tônica? Fém. A sílaba tônica é o fém. Então, se ela é uma oxítona, e ela termina em em, então ela também vai ter acento. Bem como o plural de em. Que o plural de em é E-N-S. Ens. Então, o plural de refém é reféns. Está até escrito aí, uma outra aqui, ó. Reféns. Separação, reféns. Oxítron, terminado em E-N-S. Tem acento gráfico. Então, a gente coloca um acento aqui em reféns.
ok? Então, a oxítona que terminar em A, E, O, em, ou plural, que é ens, recebe acento gráfico, oxítona, tá bom? Aí vamos às dúvidas. Gerardo, a palavra caju, não era para ter um acento aqui, não? Nunca teve. Nunca teve acento. Vou te mostrar por quê. A palavra caju separa assim, ó. Caju. Qual é a sílaba tônica de caju? Ju, que é a mais forte. Se a sílaba tônica está em último, a palavra é uma oxítona. Se a palavra é uma oxítona, eu vou levar o quê? Em consideração a regra das oxítonas. Que é o quê? Só acentuam-se as oxítonas terminadas em A, As, E, S, O, Os, em, ens. Não tem U aqui na regra. Se não tem U, então a palavra caju nunca teve acento. Então, caju não tem acento. Ok? Lembre-se disso. Só para lembrar. Próximo, a gente vai ter duas regras distintas. Duas regras distintas, decorem isso, para a paroxítona. A gente tem duas regras distintas para a paroxítona. Lembrem-se disso. Isso quer dizer o quê? Que é possível que eu acentue uma paroxítona pela terminação I, beleza? Como assim, Gerardo? Tá aí, júri. Júri. Qual é a sílaba tônica de júri? Ju. A sílaba tônica não é a última, então não é oxítona. Ela é a penúltima. Se ela é a penúltima, a palavra é uma paroxítona. Aí, vou te explicar logo. Paroxítona terminada em I recebe acento. Beleza. Então, júri tem acento por quê? Porque é uma paroxítona terminada em I. Júri tem acento porque é uma paroxítona terminada em I. Beleza? Aí a gente vai na palavra mistério e vê que a separação de mistério é assim, ó. Mistério. Qual é a sílaba tônica? É o T. Mistério. Viu que é mais forte? Então, é a penúltima. Se é penúltima, a palavra mistério, ela é paroxítona. E a palavra mistério é acentuada porque ela é uma paroxítona terminada em um ditongo. Gerardo, o que é ditongo? Você vai aprender isso bem direitinho, o que é ditongo em fonologia, fonética fonologia, que vem antes de acentuação gráfica. Mas aqui eu vou dar uma explicada para vocês, beleza? Então vamos lá, as paroxítonas. Acentuam-se as paroxítonas terminadas. Aqui é um bocado de coisa que tem que decorar, tá bom? I ou is, os, R, L, X, N, ou plural, uns, ão, ãos, ans, PS, uns. Toda palavra paroxítona que terminar com essas terminações aí vai ter que receber acento gráfico. Então, já expliquei o vírus, né? Vírus paroxítona terminado em I. Ou, jure, paroxítona terminado em I. Agora vamos para vírus. Vírus paroxítona terminada em US. Beleza. A sílaba tônica é a penúltima, lembra disso. Se é a penúltima, então o vírus é paroxítona. Agora eu vou para a regra da paroxítona. Ela termina em US. Será que tem US aqui? Tá bem aqui, ó. US, bem aqui, ó. Então quer dizer que paroxítona terminada em US tem acento. Então vírus é acentuado por quê, Gerardo? Por ser uma paroxítona terminada em US. Beleza? Caráter. Caráter. Sílaba tônica, ra. Paroxítona terminada em R. Certo? Paroxítona terminada em R. O R tá na regra? Tá bem aqui, ó. Paroxítona terminada em R tem acento. Pútil, paroxítona terminada em L. O L tá na regra? Tá bem aqui, ó. Tórax, paroxítona terminada em X. O X também está na regra. Hífen, paroxítona terminada em N. Termina em N. Tem acento? Tem. Muito cuidado com o plural da palavra hífen. Muito cuidado. No singular, a palavra hífen recebe acento gráfico. No plural, já não recebe. Por quê? Ó. Hífens. Quando a paroxítona termina com a regra da oxítona, tá vendo, ó? Hífens. Esse ENS é regra da oxítona. Olha aqui. ENS.
Quando a paroxítona terminar com alguma das regras da oxítona, não pode acentuar. Gerardo, eu não estou entendendo nada. Beleza. Vamos lá que eu te explico bem direitinho. Presta atenção na palavra mesa, certo? Mesa. Sem ter decorado as terminações. Mesa, separação. Qual é a sílaba tônica de mesa? Me. Beleza, eu quero saber se a palavra mesa recebe acento gráfico. Por natureza, tu já sabe, tu usa essa palavra no cotidiano. Mas eu quero que tu entenda. Mesa é uma paroxítona. Por que a palavra mesa não recebe acento? Porque ela termina em A. Mesa termina em A. E o A é regra da oxítona. A palavra mesa é uma palavra paroxítona, certo? É uma palavra paroxítona que está terminando com a regra da oxítona. Toda vez que a paroxítona terminar com a regra da oxítona, não vai ter acento. Simplesmente isso. Se a paroxítona terminar com alguma das regras da oxítona, A, O, E ou N, ou seus plurais, não vai ter acento. É por isso que o hífen, no singular recebe. Por quê? Porque não termina em ENS, termina só em EN. Então a gente conta só o N. Paroxítona terminada em N recebe acento gráfico. Beleza. Agora o plural já perde. Por quê? Porque ela passa a ser uma paroxítona com terminação da oxítona. Se ela é uma paroxítona com terminação da oxítona, ela não recebe acento. Então, lembre-se que hífen no singular tem acento, no plural já não tem acento. Por quê? Porque o plural é uma paroxítona terminado com regra da oxítona. E isso, cara, isso explica muita coisa na tua vida. Ó. Por exemplo, se eu botar aqui a palavra parede, né? Parede. Separa. Parede. Sílaba tônica. Re. Beleza. Parede. Mais intensa. A sílaba tônica é a penúltima. Isso quer dizer que a palavra é uma paroxítona. Eu estou na dúvida se parede tem acento. Não tem. Parede não tem acento. Agora, por quê? Porque termina com E. E o E, meu amigo, é regra da oxítona. Toda vez que uma paroxítona terminar com regra da oxítona, não tem acento. Beleza? Decorem isso. Então vamos continuar aqui. Álbum. Paroxítona terminada em né? E o tá aqui. Pode ser o plural também, né? Álbuns, né? Pode ser álbuns também. Tá no mesmo. Órgão. Órgão. Paroxítona terminada em ão. Poderia ser o plural também, né? Poderia ser ãos. Beleza? Então tá aqui, ó. Paroxítona terminada em ão. Ou então em ãos. Recebe acento gráfico. Imã. Paroxítona terminada em an. Né? A com tio. Pode ser o plural também, né? Ans. A com tio aqui também. Bíceps, paroxítona terminada em PS, né? Bíceps, tríceps, quadríceps. Sempre que uma paroxítona terminar com PS, ela vai ter acento gráfico, beleza? Se a paroxítona também terminar com ou então ons, vai ter acento gráfico. Ó, próton, próton, paroxítona terminada em N. E o plural é prótons, também seria acentuado graficamente. Então vamos lá. Se a paroxítona terminar com I, né? I, ou então plural, que é is. Us, R, L, X, N, uns, ans, ans, PS, on e ons, ela vai ter acento gráfico. Se a paroxítona terminar com alguma regra da oxítona, A, E, O, N, aí não tem acento. Beleza? Se a paroxítona terminar com a regra da oxítona, não tem acento. Agora, se for alguma dessas terminações aqui, aí vai ter acento gráfico. Pode botar tranquilo, beleza? E isso aqui foi a primeira regra da paroxítona, beleza? Isso aqui foi a primeira regra da paroxítona, beleza? Agora vamos para a segunda regra das paroxítonas. Toda paroxítona que terminar em ditongo. Gerardo, pelo amor de Deus, o que é ditongo? Me explica. Cara, ditongo nada mais é do que dois sons vocálicos na mesma sílaba. Ditongo é quando eu preciso deixar dois sons vocálicos numa mesma sílaba. Eu não os separo, eu deixo na mesma sílaba. E são várias palavras que contêm dois sons vocálicos na mesma sílaba. Vou explicar bem aqui assim, ó, rapidinho. Ditongo.
certo? Ditongo. Dois sons vocálicos na mesma sílaba, você já sabe. Se eu botar aqui a palavra história, eu separo a palavra história assim, ó. História. Beleza? Percebeu que aqui não tem duas vogais. Tem dois sons vocálicos. Por quê? Porque toda sílaba só tem uma vogal. Só tem uma vogal. A outra vai ser chamada de semivogal. Beleza? Então aqui eu não digo que tem duas vogais, eu digo que tem dois sons vocálicos. Beleza? No caso aqui a vogal vai ser o A e o I vai ser a semivogal. Aqui são dois sons vocálicos na mesma sílaba, não são? Então a gente chama isso aqui de ditongo. Percebeu que a palavra história, a sílaba tônica é essa, então a palavra é uma paroxítona, beleza? Se ela é uma palavra paroxítona e ela terminar em ditongo, ela recebe acento. Tanto faz se o ditongo for crescente ou decrescente. Se ela é uma palavra paroxítona e termina com ditongo, paroxítona terminada com ditongo, recebe acento gráfico também. Ah, Gerardo, agora confundiu foi tudo. Porque é o seguinte, ó, na palavra ciência, eu separo assim, ó, ciência. Qual é a sílaba mais forte? É o em. Beleza. Se a sílaba mais forte é a penúltima, então a palavra em, ciência, né, vai ser paroxítona. Ela não é uma paroxítona terminada com A, então não era para ter acento, não. Porque o A é regra da oxítona. Como é que ciência vai ter acento se termina com A? Você não leva em consideração só o A, colega. Você leva em consideração o ditongo. Eu não pego o A isoladamente. Eu pego o ditongo. Opa, se ela é uma paroxítona e ela termina com ditongo, obviamente ela vai ter acento gráfico. Ditongo são dois sons vocálicos da mesma sílaba. Então, sempre que a paroxítona tiver uma terminação de ditongo, sempre que a paroxítona terminar em ditongo, ela vai ter acento gráfico, beleza? Cuidado com esse tipo de palavra aqui, ó. Cuidado com esse tipo de palavra aqui, ó. Essa palavra aqui que eu coloquei, tem acento ou não tem? Peraí, só corrigir aqui. Essa palavra tem acento ou não tem? Depende. Se eu quiser falar vivencia, ele vivencia, do verbo vivenciar, ele vivencia, não tem acento. Te mostro porque que não tem acento. Ó, vivencia, né? Vivencia. Qual é a sílaba tônica? É o si, ó. Vivencia, do verbo vivenciar. Paroxítona terminada em A, tem acento? Tem não. Porque o A é regra da oxítona. Agora, se eu quiser falar de vivência, né? Convivência, lembra disso? Então, se eu quiser falar de vivência, aí o jogo muda. Vivência, a separação é assim, ó. Vivência. Sílaba tônica, vem. Vai ser uma paroxítona terminada em A? Não, vai ser uma paroxítona agora terminada em ditongo. Então, vivência tem acento. Então, você tem vivencia e tem vivência. Vivência tem acento. Vivência tem acento. Vivencia já não tem. Cuidado com esse tipo de palavra. Beleza? Então tá aí, ó. Toda paroxítona com essas terminações tem acento, bem como as paroxítonas que terminarem com ditongo tem acento. Por favor, ó, frágeis. Frágeis, paroxítona terminada em ditongo, ó, que é o E e o I, precedido de S, não importa. Beleza? Frágeis. História, paroxítona terminada em ditongo, por isso que tem acento. Beleza? Eloquência, paroxítona, terminada em ditongo. Toda paroxítona em ditongo tem acentuado. Ágeis, paroxítona, terminada em ditongo. Sempre que a paroxítona, não importa se ela tiver com S no final, tá? O S não interfere. Então, toda paroxítona terminada em ditongo também tem acento, beleza? Aí eu te pergunto, vamos analisar aqui uma hipótese aqui, tá? Vamos supor que a gente faça o seguinte. Vamos supor que a banca fala assim, ó. A palavra pé, pó e pá são acentuados pela mesma regra?
Palavra pé, pó e pá são acentuadas pela mesma regra? São. Monossílabo terminado em E, monossílabo terminado em O, monossílabo terminado em A. Beleza, até aí tudo bem, né? A palavra cajá, cajá, também, cipó, você, são acentuadas pela mesma regra? É. Oxítona terminada em A, oxítona terminada em, oxítona terminada em O e oxítona terminada em E. Mesma regra também, correto? Então, ó, essas três são pela mesma regra e essas três também pela mesma regra. Essa pelas regras das monossílabos e essa pelas regras das oxítonas. Beleza? Então, vamos continuar. A palavra caráter. A palavra caráter. A palavra tórax. Tórax. E a palavra história. São acentadas pela mesma regra? São não. Mas, Gerardo, não é tudo paroxítona. Ó, paroxítona terminada em R acentua, paroxítona terminada em X acentua e paroxítona terminada em ditongo também acentua. Mas a banca não considera essa daqui pela regra dessas duas. Essas duas são pela mesma regra, beleza. Mas quando tu tá tratando de paroxítona terminada em ditongo, é regra distinta, cara. Por isso que eu botei que era regra distinta. Tórax e caráter são acentuados pela mesma regra. Paroxítona não construi terminações. Agora, sempre que a paroxítona terminar em ditongo, ela só vai ser a mesma regra se as outras palavras também forem terminadas em ditongo. Por exemplo, história, ciência e vivência. Beleza. Ciência, paroxítona terminada em ditongo. Vivência, paroxítona terminada em ditongo. Então, história, ciência e vivência é pela mesma regra. Agora, nenhuma dessas três aqui é pela mesma regra de caráter tórax. Não é. Por quê? Apesar de todas serem paroxítonas, as bancas não consideram a mesma regra. Então, história, ciência e vivência não é a mesma regra de caráter e tórax. Não é. Beleza? Então, finalizada aí a paroxítona e para finalizar as proparoxítonas, né? Acho que essa daqui já é de praxe, né? Acentuam-se todas as proparoxítonas. Então, toda proparoxítona é acentuada, que não depende de terminação. Toda proparoxítona é acentuada, né? Basta que ela seja proparoxítona. E o que é uma palavra proparoxítona, cara? É quando a sílaba tônica é a antepenúltima, beleza? Então, ó, câmara, né? A sílaba tônica é a antepenúltima. Câmara, até proparoxítona já coloca acento. Repórteres. Lembrem-se que repórter no singular, ó, repórter, separa assim, é acentuado, mas no repórter não é acentuado por ser proparoxítono, não. Repórter é acentuado por ser paroxítono terminado em R. Veja que a sílaba tônica está na penúltima. Agora, já em repórteres, que é o plural, já é proparoxítono, porque a sílaba tônica está em antepenúltimo. Beleza? Ônibus, ônibus. Sílaba tônica é a antepenúltima. Diagnóstico, né? Tico, beleza? Aqui, ó, a sílaba tônica é essa, proparoxítono. Júbilo, proparoxítono é acentuado. Ânimo, proparoxítono é acentuado. E árvore, proparoxítono é acentuada. Para as proparoxítonas, isso não precisa de uma regra específica. Tá? Basta que ela seja proparoxítona. Só o fato de ela ser proparoxítona, ela já é acentuada, ok? Então, toda proparoxítona é acentuada, beleza? Vamos para alguns exercícios aqui. Vamos para alguns exercícios. Português, tá? Lembrando que aqui os exercícios são, ó, que bancazinha é essa aqui, ó? IBFC, Fortaleza, né? 2024,
certo? 2024, técnico de enfermagem. Beleza? Um cargo técnico aí. As palavras a seguir fazem parte da mesma regra de acentuação gráfica. Imaginária, cenário, exercícios. Assinale. Olha só, imaginária. Imaginárias. Paroxítona, nárias, viu? Paroxítona, terminada em quê? Em ditongo. Então, imaginários acentuados por cima, paroxítona, ditongo. Cenário também, ó. Cenários. Cenários. Paroxítona, terminada em ditongo. Exercícios. Exercícios, paroxítona, terminada em ditongo. Então, as três são pela mesma regra, beleza? Qual é a regra? Paroxítonas terminadas em ditongo. As palavras paroxítonas terminadas em ans, ão e ãos. Não tem essa terminação aí. Terminei em ditongo. As palavras paroxítonas terminadas em L, N, R, X, não é por essa regra, é porque é ditongo. Não é por essa regra. Nenhuma termina com L, N, R, X, nenhuma. Tá? A sílaba tônica das palavras paroxítonas terminadas em I, is e us. Não, nada a ver. As palavras paroxítonas terminadas em ditongos orais. Ditongo oral é um ditongo aberto, tá? Que a gente usa só, não usa a parte nasal. Mas depois isso aí é outra coisa. Em fonologia vocês aprendem. Então, o gabarito, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Tá correto. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Mas a regra de imaginário, cenário e exercício não é de proparoxítona. É paroxítona terminada em ditongo. Então, aqui melhor descreve a nossa... a pergunta que fez aqui é as palavras paroxítonas terminadas em ditongo oral são acentuadas, acabou. Né? Então, a gente tem que imaginar esse cenário e exercício são acentuados por ser palavras paroxítonas terminadas em ditongo oral, beleza? Agora, mesma coisa, IBF, 2014, vamos lá, ou 2024. As palavras a seguir seguem uma sequência. Assinale a alternativa em que a sequência corresponde. Oxítona, hiato e proparoxítona. Gerardo, o que é hiato? Tu não explicou. Eu não sei o que é hiato ainda. Como é que eu vou fazer uma questão de uma coisa que eu nem sei? Calma. Nem sempre tu precisa saber tudo da questão para assinar, não, guerreiro. Você não está aqui para dar aula. Você não está aqui para dizer que você é o monstrão do português. Você está aqui para acertar a questão, tá? Então, como é que a gente acerta uma questão dessa sem saber o que é hiato? Não priorizando. Vamos ignorar, então. Eu não sei o que é hiato, eu vou ignorar. Agora eu sei o que é oxítona, porque eu te ensinei, eu sei o que é proparoxítona. Vamos fazer por isso, eliminação. Também é oxítona? É, bateu. É proparoxítona? De jeito nenhum. É monossilábico, então não pode ser a letra A. Ginástica é oxítona? Nunca na vida. Ginástica é proparoxítona. Tô até eliminado. Estar, olha aí, ó. Estar é oxítona, que a sílaba tônica é a última. Beleza? Países, países. Isso daqui parece proparoxítona para vocês? Óbvio que não. A sílaba tônica não é antepenúltima. Então não pode ser a letra C. Ginástica, a gente já viu que ginástica não é oxítona. Só sobra para a gente o gabarito letra E. Viu como a gente já respondeu? Sem precisar saber o que é hiato, você não precisa saber todo o conteúdo, não. Basta tu saber ali uns 70% do conteúdo, mano. 70% de cada conteúdo tá bom para tu acertar a questão. Vai fazer por eliminação. Então, ó, também, oxítona terminada em "em" é acentuado. A gente já viu que oxítona terminada em "em" é acentuado. Saúde. Saúde, não sei, né? Porque eu tô ignorando, eu não sei o que é hiato. Olímpicos, olímpicos, tá vendo aqui como é proparoxítona? Então, aqui sendo oxítona e aqui sendo proparoxítona, bateu o gabarito. Saúde, de fato, é hiato, que é a separação de duas vogais, né? Aí, no caso, eu vou explicar um pouco mais na frente, porque é uma regra especial. Então, nossa segunda questão, o gabarito é a letra E, beleza? Sem precisar saber o que é hiato. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão acentuadas corretamente. Estão acentuadas corretamente, tá? Beleza? Triângulo, triângulo, beleza. Triângulo proparoxítona é acentuado, tá correto. Café, oxítona terminada em E, tá correto, é acentuado. Ângulo, proparoxítona, tá correto. Agora, gratuito,
Gratuito tá errado. Não existe gratuito. É gratuito. Não tem esse acento no i. É gratuito. Beleza? Então não pode ser a letra A o gabarito. Letra B. Âmbito. Beleza? Âmbito. Proparoxítona. Recíproco. Recíproco. Beleza? Proparoxítona, né? Aqui proparoxítona tá correto. Caráter. Paroxítona, tá correto? Veja bem, ele quer as que estão acentuadas corretamente, ele não quer a mesma regra, ele só quer as que estão acentuadas corretamente, beleza? E geleia. A palavra geleia não tem mais acento. Eu vou explicar isso um pouco mais na frente, mas a palavra geleia não tem mais acento, tá bom? Ah, Gerardo, mas como tu não explicou, eu não sabia. Então, deixa aqui então ela, né? Deixa aqui. Vamos aqui para... Vamos deixar aberta aí a letra B, né? Genérico, proparoxítona, está correto. Êxtase, proparoxítona, está correto. Côncavo, proparoxítona, está correto. Preâmbulo, proparoxítona, está correto. Se eu tenho certeza que todas as letras C estão corretas, então é meu gabarito. Meu gabarito. A palavra geleia não tem mais acento. O pessoal perdeu acento, eu vou explicar isso mais na frente. Né? Ideia também não tem mais acento, então não pode ser nosso gabarito aqui. Então não é nem A, nem B, nem D. É letra C o nosso gabarito. Certo? A assembleia também não tem mais acento. As outras aqui estão corretas. Tá bom? Então, o gabarito da nossa terceira questão é a letra D. Próxima questão. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente acentuadas. Então, ele só quer isso, ó, corretamente acentuadas. Ele não quer a mesma regra. Tá bom? Característica, proparoxítona, tá correto. Âmbito, proparoxítona, tá correto. Trêmulo, que é trêmulo, proparoxítona, tá correto. O gabarito aqui é a letra A. Vamos encontrar o erro das outras. Trágico, beleza, proparoxítona. Aguardente, aguardente, isso daqui é uma paroxítona terminada em E. O E é regra da oxítona, então aguardente não tem acento. Contínuo, beleza. Contínuo tem, ó. Paroxítona terminada em ditongo. Né? Então, se paroxítona termina em ditongo, beleza. Só que aqui o que estragou foi a palavra aguardente, que não tem acento. Melância. Melância? Não é melancia? Não é melancia? A sílaba tônica não é o I? O Si, no caso, termina com A. Não é melância. Melancia. Bom? Suficiência está correto, mágico está correto. Ônibus. Beleza, ônibus, proparoxítona está correto. Frequente, não. A palavra frequência. Frequência. Frequência tem, mas frequente não tem, não. Vou te mostrar, ó. Frequente, paroxítona terminada em E. O E é regra da oxítona, então frequente não tem. Agora, frequência tem. Frequência, paroxítona terminada em ditongo. Paroxítona terminada em ditongo tem acento. Então, frequência tem, agora frequente não tem, não. Palácio está correto aqui, beleza? É acento. Então, não pode ser nem letra C, nem letra D. A letra A mesmo o gabarito. Para a gente finalizar esse bloco, a nossa última questão, certo? A palavra revólver é uma palavra paroxítona terminada em R. Verdade, ó. Revólver, paroxítona terminada em R, certo? E por isso deve ser acentuado. Assinale a alternativa em que apresenta todas as palavras paroxítonas. Tá bom. Fácil. Paroxítona terminada em L. Tem acento, tá correto. Caráter, paroxítona terminada em R. Tá correto. Difícil, paroxítona terminada em L. Tá correto. Dólar, paroxítona terminada em R, também tá correto. Então, o gabarito aqui é a letra A. Médico é proparoxítona, não pode ser. Éter é oxítona, não pode ser. Vínculo é proparoxítona, não pode ser. Beleza? Pessoal, então a gente vai finalizar esse bloco, certo? Expliquei para vocês os conceitos fundamentais e as regras gerais de acentuação gráfica. Vamos finalizar esse bloco por aqui, ok? Eu vejo vocês na próxima aula.